Ela é a prioridade número 1. 2024. A cidade está um caos devido a uma série de motins, explosões de bombas e destruição generalizada. Esses eventos criam um cenário de devastação e desordem, onde a lei e a ordem foram comprometidas. Ainda não se sabe a origem desse caos. 1988. Um incidente muito estranho acontece. Primeiro, vemos um pianista tocando piano quando, de repente, seu nariz começa a sangrar. Depois, vemos um chefe, cujo nariz também começa a sangrar. Por último, um motorista de ônibus sofre o mesmo destino. Ao mesmo tempo, vemos um assassino vestindo um moletom azul fugindo por uma estrada. As cenas então se concentram nessas 3 pessoas que, de repente, morreram devido a sangramentos nos olhos, ouvidos e nariz. Todas foram mortas instantaneamente. O detetive Thomas Locke chega ao local com seu amigo Maddox e, ao investigarem, descobrem que o cunhado de Thomas, Sr. Holt, também está envolvido. Ele diz a Thomas que deseja se tornar um grande detetive e que precisa resolver esse caso. Os corpos são levados ao hospital, onde os médicos, após a autópsia, revelam que as mortes foram causadas por uma arma do futuro, algo sobre o qual ainda não sabemos nada. Os cérebros das vítimas estavam completamente derretidos, resultando em sangramento intenso. Thomas e Maddox ficam perplexos com esse massacre. Enquanto voltam para casa, Thomas lembra que sua esposa, que está grávida, está no hospital prestes a dar à luz. Eles recebem outra ligação informando que uma garota foi encontrada com marcas semelhantes no pescoço, mas ainda está viva. Sem perder tempo, os 2 policiais vão diretamente ao encontro dessa jovem. A sobrevivente, que era dançarina, contou que uma mulher negra usando um moletom azul a apunhalou no pescoço com uma espécie de arma, deixando uma marca semelhante no pescoço dela. Os outros 3 também morreram devido a sangramentos nos olhos e ouvidos, indicando que foram mortos da mesma maneira. Todas as informações obtidas dessa sobrevivente foram compartilhadas pelos 2 policiais com o restante da força policial e a cidade. Ao espalhá-las, todos os suspeitos usando moletom azul ou preto foram encontrados pelos policiais, que os levaram para a delegacia e os interrogaram. Durante uma patrulha repentina, Thomas encontrou uma garota chamada Raya, usando um moletom azul. Houve uma intensa perseguição entre Thomas e Raya, começando de um mercado para outro, de uma rua para outra, e depois até a estação de metrô. No processo, a perna de Maddox se quebra. Enquanto Thomas pega uma arma, ele a aponta para Raya. Inicialmente, Raya se desculpa com ele por Maddox e diz que eles se encontrarão novamente. Além disso, ela menciona que ele vai ter uma filha. Parabéns! Thomas tenta perguntar mais alguma coisa, mas nesse momento, Raya escorrega e é atropelada por um trem. Enquanto isso, outros policiais chegam e informam que a esposa de Thomas deu à luz uma filha no hospital. Ele fica muito feliz com isso. Ao chegar lá, como o assassino tinha sido morto, o caso é encerrado. 1997. Sua filha Amy agora tem 9 anos. Nesse dia, sua esposa deu à luz a sua filha. Logo após ter a bebê, ela morre. Hoje é o aniversário de Amy e também o dia da morte de sua mãe. Thomas dá um presente de aniversário para sua filha e logo em seguida ele vai colocar flores no túmulo de sua esposa como homenagem, mas percebe que alguém já havia feito isso. Thomas fica um pouco perturbado com o fato de que ele não deixou as flores, sua filha também não as deixou. E seu cunhado Holt também nega ter deixado as flores. Ele vai para o escritório, onde encontra seu amigo Maddox, que estava mancando devido à perna quebrada há 9 anos. Ambos estão em uma universidade onde uma professora havia morrido da mesma forma que as vítimas de 9 anos atrás. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, uma mulher negra usando um moletom azul é vista, e Thomas sente que ela voltou após 9 anos. Mas, depois de ter visto essa pessoa morrer com seus próprios olhos, ele não consegue acreditar que ela poderia ter voltado. Thomas vai ao departamento e verifica os itens recuperados, onde encontra uma chave, além da arma de Raya, a mesma usada nos assassinatos. Ele decide investigar mais a fundo, mas então encontra um indiano chamado Navin Rao na estação, que lhe diz que os massacres que ocorreram há 9 anos estão acontecendo novamente. Navin afirma saber a direção correta para resolver isso, mas Thomas e Maddox
Acham que ele é apenas um louco espalhando falsos rumores para ganhar dinheiro. Navin pergunta se Thomas já ouviu falar da lua de sangue, um fenômeno que a cada 9 anos abre uma ponte que permite viajar do presente para o passado. Ele explica que os massacres estão acontecendo devido a essa ponte lunar, permitindo que o assassino volte ao passado para cometer os mesmos crimes de 9 anos atrás. Thomas acha essa ideia absurda e sai sem acreditar. Investigando a chave que encontrou, Thomas descobre que é a chave de um avião construído há 1 ano. Ele fica chocado, pois isso significa que a chave está na caixa há 9 anos. Thomas e Maddox vão ao aeroporto abandonado, e após passar pelo portão, Thomas percebe que Raya também estava lá. Ele conversa com o proprietário ou zelador do aeroporto em linguagem de sinais, perguntando se o assassino ainda está lá. O zelador escreve e confirma que ela está ali. Mas assim que Thomas tentou dar um passo, Raya já estava alerta e o rende com uma arma. Como essas pessoas estavam conectadas por um transmissor, Maddox chega lá e tenta salvar Thomas, mas acidentalmente mata Raya. Um tiro é disparado e Maddox também é morto. Podemos ver claramente pela expressão de Raya que ela não queria matar Maddox a qualquer custo, mas foi um erro dela. Ela começa a fugir, mas desta vez Thomas não desiste facilmente e corre atrás dela até um avião. Enquanto pilota o avião, Raya explica a Thomas que ao matar algumas pessoas, ela está salvando muitas vidas. Não é o que ele está pensando. Ela está viajando no tempo. Portanto, ela pede para ele não procurá-la novamente e o joga para fora do avião. Thomas perde o equilíbrio e o avião cai, mas ele consegue sobreviver nadando até lá. Quando chega ao avião, Raya já tinha fugido. No dia seguinte, a polícia chega ao local, mas o assassino já escapou. 2006. Thomas está no cemitério cavando uma cova e investigando um cadáver, descobrindo que o homem foi morto com a mesma arma que as outras vítimas. Este era o único caso não registrado nos arquivos policiais. Thomas sai de carro e continua sua pesquisa sobre a ponte lunar. Nessa época, ele já está muito mais velho e vai até a casa de uma mulher chamada Algar para perguntar sobre como seu marido morreu e se ele tinha inimigos. Ela pede dinheiro e, depois de receber, conta que o marido era um nacionalista, não gostava muito de pessoas negras e sempre levantava questões políticas contra elas. Ele não estava sozinho nisso. Sua namorada também estava envolvida. Thomas pergunta sobre o paradeiro da namorada do marido, e ela responde questionando se ele sabe onde está o amante de sua esposa. Thomas percebe que terá que descobrir isso por si mesmo. Ele entra em contato com seu cunhado Holt, que tem boas conexões no departamento de polícia, pedindo ajuda para encontrar a garota. Thomas vai até a universidade para encontrar sua filha Amy e celebrar seu aniversário, que também coincide com o dia da morte de sua esposa. Amy reclama com seu pai, dizendo que ele nunca lhe dá atenção e que, em vez de tornar seu aniversário especial, ele fica longe todos os dias. Ela pergunta se ele ficará com ela naquele dia, mas Thomas responde que encontrou uma pista que finalmente pode levá-lo ao assassino que arruinou seus últimos 18 anos. Ele se encontra com Holt e lhe conta toda a verdade. Holt começa a achar que seu cunhado está louco e não revela o endereço da garota que deveria ter informado. Thomas decide tomar medidas drásticas. Ele rouba o carro e o telefone de seu próprio irmão e liga para o departamento de polícia para obter o endereço da mulher. Quando chega à casa dela, a mulher é assassinada antes que ele pudesse entrar, e o assassino está fugindo bem na frente da casa. Thomas atira na mão do criminoso, que revela ser Raya. Mesmo ferida, ela consegue fugir, e Thomas a persegue de carro. Eles têm um confronto explosivo que passa por vários locais: uma fábrica, um armazém, a estrada principal e finalmente a praia. Durante a fuga, Raya entra em um esgoto e Thomas a segue para capturá-la. Dentro do esgoto, Thomas vê a cápsula de viagem no tempo que Raya usa. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, ela desaparece num piscar de olhos. Quando Thomas sai do esgoto, é capturado pela polícia, pois estava no carro roubado de Holt e com todos os documentos de identificação dele. Thomas é enviado para a prisão. Nesse meio tempo, vemos o Dr. Navin Howe, que estava trabalhando em um laboratório numa máquina que pode destruir completamente uma pessoa viva em 3 a 4 segundos, derretendo o cérebro. Quando o comando é ativado, a história avança 9 anos. 2015.
Thomas está esperando do lado de fora do esgoto para capturar Raya, a assassina que tem atormentado a cidade pelos últimos 27 anos. Um massacre estava planejado, mas então o Dr. Navin Hall chega e diz para não matar a garota, pois ela salvará o mundo no futuro. Para impedir Thomas, ele o amarra no carro. Após um acidente, Thomas consegue se salvar e resgata o Dr. Navin. Nesse meio tempo, podemos ver a cápsula de viagem no tempo que reapareceu em 2015 devido à criação da ponte lunar. Quando Raya sai da cápsula, Thomas já estava esperando por ela. Prestes para apertar o gatilho, Raya explica todo o plano. Ela é neta de Thomas, filha de sua filha Amy, e Amy está prestes a dar à luz outra filha que crescerá e se tornará Raya. Raya revela que matou várias pessoas que, no futuro, incitariam tumultos em 2024. Um homem que ela matou 9 anos atrás havia tentado várias táticas políticas para instigar conflitos entre brancos e negros, ameaçando destruir o país e o mundo. Para impedir isso, Navin Hall desenvolveu 2 coisas em 2020. Uma arma secreta capaz de matar essas pessoas e uma cápsula de viagem no tempo para voltar ao passado através da ponte lunar. Assim, Raya foi enviada de volta para 4 dias diferentes. Um em 2015, um em 2006, um em 1997 e um em 1988. Embora tenha viajado apenas 4 dias no passado, para o resto do mundo isso representou um intervalo de 9 anos. Thomas finalmente entende que todas as suas tentativas de parar sua neta Raya foram em vão. Ele decide ir ao hospital para estar com sua filha Amy, que estava dando à luz a outra filha, que é Raya. Navin Hall também estava presente. De volta ao presente, tudo está perfeito. Em 1988, quando Thomas conheceu Raya pela primeira vez, ela disse que se encontrariam novamente, referindo-se aos 9 anos seguintes, 1997. Ela também pediu desculpas por Maddox, fazendo Thomas pensar que Raya havia quebrado a perna de Maddox. O pedido de desculpas era para 1997, não para 1988, pois quando ela estava com uma arma no aeroporto, Maddox tentou salvar Thomas. Raya acidentalmente atirou em Maddox. A máquina que Navin Hall criou, testando-a em porcos em 2006, é basicamente a mesma que em 2022 ele desenvolveu como um dispositivo que ajuda os humanos a usar a ponte lunar. Isso pode se tornar um problema terrível se for usado por pessoas inescrupulosas e vingativas. Esse dispositivo pode enviar uma arma para alguém no passado e matar um suposto adversário, fazendo com que a sociedade mundial não saiba de nada, nem que investigações sejam feitas posteriormente. O filme In the Shadow of the Moon, com o título em português Sombra Lunar, explora temas como o tempo e destino, destacando como ações no presente podem impactar o futuro. A mensagem central do filme é a complexidade moral do sacrifício e a luta contra o destino inevitável. Ele questiona até que ponto é justificável cometer atos atrozes no presente para salvar um número maior de vidas no futuro. O filme aborda a ideia de que nossas ações, por mais pequenas que pareçam, podem ter repercussões significativas a longo prazo, enfatizando a importância de responsabilidade e previsibilidade em nossas escolhas.